Bom, a ideia é o seguinte, o tema é a relação do Papa com a Rússia, certo? Um período bem curto de tempo, que pega ali dezembro de 2021 até agora. Mais recentemente estou com pouca informação, então só vou pincelar umas coisas no final, assim. Então eu vou andar através de uma cronologia de acontecimentos, certo? Vou tentar seguir mais ou menos das datas, mas também vou fazer indas e vindas, né? Para quê? Para complementar ou contextualizar esses eventos, porque, por exemplo, trata aqui da relação da Santa Sé com o Patriarcado de Moscou, beleza. Existem documentos, no caso da Santa Sé, não estou pensando aqui na Igreja Ortodoxa, da Santa Sé, que balizam o diálogo ecumênico. Vai pegar lá, por exemplo, Unitatis Redintegratio, do São Paulo VI, que é o documento, o decreto sobre ecumenismo do Concílio Vaticano II, que estava comentando agora. E também o documento Outro Nunciante do São João Paulo II, que é um desenvolvimento mais elaborado do decreto do Paulo VI. Dito isso, a gente pode ir caminhando aos pouquinhos e dúvidas também podem perguntar ao longo da apresentação. A primeira vez que o Papa falou publicamente da ideia de ir para a Rússia, que é uma coisa que ele vem mais ou menos regularmente repetindo nos últimos meses, foi dia 6 de dezembro de 2021. Ele fez uma viagem apostólica ao Chipre e à Grécia. E no voo de volta dessa viagem para Roma, uma jornalista da agência TASS da Rússia perguntou quando é que haveria um encontro do Papa com o Patriarca, um segundo encontro, porque aconteceu em 2016, dia 12 de fevereiro, que é meu aniversário, por sinal, o primeiro encontro da história entre um patriarca russo e um Papa católico. A Igreja Ortodoxa Russa ela é fundada em 1448. Até então ela era de jurisdição do Patriarca de Kiev. Ela ganhou uma independência e vai virar patriarcado só em 1589, mais de 100 anos depois. E desde então não houve um contato entre esse líder russo com um Papa. Já teve contato com enviados. Ainda na época, nas primeiras décadas, o Papa, agora não lembro o nome do Papa, mas teve um enviado que teve com o Ivan IV, que é o Ivan o Terrível, enviado para Moscou. Outros também foram para lá ao longo dos séculos, mas sempre foram coisas mais distantes. A coisa muda muito a partir do Concílio Vaticano II, que é 61 a 65. Obrigado. E esse decreto que eu citei do Paulo VI é de 64, novembro de 64. Só para puxar novamente. Bom, o Papa respondeu o seguinte, ele disse o seguinte: estou sempre disposto a ir a Moscou, palavras dele, para conversar com um irmão sem protocolos. E aí depois ele continua discorrendo de forma espontânea, que é bem o estilo dele, mas ser bonachão, assim, ter um diálogo muito informal com as pessoas. Certo? E essa declaração repercutiu muito nas mídias gerais, assim, na chamada grande mídia, e também nas mídias religiosas. O Hilarion Alfeiev, que era na época o chefe do Departamento de Relações Estrangeiras da Igreja Ortodoxa Russa, então, portanto, o número 2 da hierarquia da Igreja Ortodoxa Russa, metropolita, ele disse, depois, respondendo, saiu no site do Patriarcado, que ele encontraria o Papa no dia 20 de dezembro, então 14 dias depois, no Vaticano, para discutir vários temas em comum, entre eles um possível encontro entre o Kirill, que é o Patriarca de Moscou, e o Francisco. E que a ida do Papa a Moscou não tinha sido discutida até então a um nível bilateral. Então a única coisa que apareceu foi de fato uma declaração do Papa a público, nessa entrevista no avião. No dia 12 de dezembro, Hilarion comenta, numa outra declaração pelo site da Igreja Ortodoxa Russa, que
o tema da unificação de católicos e ortodoxos está fora de questão. Então eles não vão discutir uma unidade, que é algo sonhado, principalmente pelo João Paulo II, mas que está muito longe da realidade e, dizer bem a verdade, grande parte, não sei a proporção da Igreja Ortodoxa Russa, não quer essa unidade porque nem reconhece a Igreja Católica como legítima. Uns que dizem que sim, outros dizem que não, então há divisões ali dentro. Então há também uma resistência interna, bem grande, por sinal. E nessa declaração também o Hilarion reafirma a condenação do chamado uniatismo. E relembra que o próprio Papa, os papas anteriores e a Igreja Católica como instituição, também afirma essa rejeição ao uniatismo. O uniatismo é o processo de transição de uma comunidade ou uma igreja, toda ela de uma igreja ortodoxa para uma católica ou vice-versa. Por exemplo, a Igreja Greco-Católica Ucraniana ela nasceu da União de Brest em 1595. Na antevéspera de Natal daquele ano, os bispos, um grupo de bispos ortodoxos da região que é mais ou menos ali a Rutênia, que seria o oeste da Ucrânia, Polônia, Hungria, aquele miolo da Europa ali, assinou um documento, no mesmo dia que o Papa também na época assinou um documento em que eles se uniam à Santa Sé. Então uma comunidade inteira se uniu à igreja. Isso é o uniatismo. No diálogo católico-ortodoxo existe um organismo chamado, ver se eu lembro bem o nome, é Comissão Mista Internacional para Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas orientais, que são essas igrejas que se reconhecem mutuamente e que se baseiam nos 7 primeiros concílios ecumênicos, certo? E são grupos que se reúnem periodicamente todos os anos, anualmente, e quando chega a alguma conclusão que os dois lados concordam, eles liberam um documento que seriam como que diretrizes, ainda que não oficiais, que as igrejas deveriam tomar para se aproximarem no futuro, no momento atual e no futuro em conseguirem a unidade. Em 93 foi divulgado o documento de Balaman, no Líbano, uma localidade das montanhas do Líbano, em que os católicos também assinaram, os sacerdotes e teólogos, em que eles condenam explicitamente o uniatismo. Quer dizer, a própria Igreja Católica está abrindo mão, ainda que não oficialmente, mas é uma orientação pastoral, teológica, talvez possa se dizer, de aceitar que um grupo inteiro de cristãos ortodoxos sejam recebidos na Igreja Católica. E nesse caso também isso teria efeitos também no proselitismo, dificultaria o processo, diria assim, incisivo de puxar pessoas de um lado para o outro. Então é isso que o Hilarion está lembrando. É isso que ele está comentando aqui. Certo? Dia 17, vou dar um pulo aqui no tempo, pouco depois, dia 20 de outubro, ele encontra o Francisco na Sala Paulo VI, no Vaticano, que é o local em que o Papa geralmente recebe os delegados estrangeiros, também de outras igrejas. E ali eles discutiram possíveis locais de encontro e datas entre o Francisco e o Kirill, mas assim, não havia acordo ainda, saíram sem um acordo definitivo, pelo menos, de acordo com o Hilarion, que declarou para a imprensa russa, não havia nada a declarar sobre isso. Se houve algum tipo de acerto, algum tipo de embrião de encontro, não foi divulgado. Ok? E o Kirill mandou os parabéns para o Papa, porque dia 17 fez aniversário. 85 anos de idade. Bom, no dia 17, que foi o aniversário dele, o Putin mandou uma mensagem para o Francisco, pelo aniversário dele, e disse o seguinte, abre aspas, palavras do Vladimir Putin, aqui um político falando, chefe de Estado. E é bom lembrar também que o Papa é também chefe de Estado, além de bispo de Roma, e não sei quantos títulos mais ele possui, tem vários na verdade. Mas é principalmente Papa, bispo de Roma e chefe do Vaticano. Abre aspas, palavras do Putin. Estou confiante de que trabalhando juntos seremos capazes de realizar um grande acordo para proteger os direitos e interesses dos cristãos. E aí continua a carta, que é curtinha, certo?
Ele lembra que o Papa dedicou toda a sua vida à promoção de valores espirituais e morais e que tem contribuído muito para a relação entre a Igreja Católica e Ortodoxa Russa, também o Vaticano e o Estado russo. Chama a atenção porque ele fala em quem sabe um dia conseguir um acordo. Desde o segundo mandato, Vladimir Putin tem feito uma série de declarações no sentido de promover os chamados, botar entre aspas, valores tradicionais, que é o termo genérico para coisas que seriam valores conservadores, digamos, né? Entendidos aqui como preservação de princípios morais que não mudam ao longo do tempo ou mudam naturalmente. Certo? E ele vem também falado muito em iniciativas ou citado pelo menos, iniciativas de defesa dos cristãos perseguidos no mundo. Bom, isso abre todo um leque de discussão enorme, complicado. Não vou entrar nessa questão assim, em detalhes, até porque não sei muito bem, mas é curioso porque se a gente pegar duas questões ligadas à Rússia, uma a política interna. Os cristãos na Rússia não possuem liberdade religiosa plena no próprio país. E aqui eu falo uma parte dos cristãos. Porque na Rússia se reconhece oficialmente 4 religiões tradicionais que têm plena liberdade religiosa. São a Igreja Ortodoxa Russa. Por quê? Porque o território da Rússia, bem como também a Ucrânia, segundo o Patriarcado de Moscou, né? Ainda que uma parte já não aceite mais isso, e a Bielorrússia, parece, é território canônico da Igreja Ortodoxa Russa. Então, o Estado teria a função de proteger, de dar primazia a presença desse grupo religioso. Tem também organismos que são reconhecidos oficialmente pelo Kremlin, que representam judeus, budistas e muçulmanos. Fora esses grupos, eles têm limitações na liberdade religiosa. Por exemplo, tem que haver um mínimo de, parece, 15 ou 20 pessoas que, pela lei, podem constituir um grupo religioso, que devem ter um local de culto e não podem praticar proselitismo sem qualquer tipo de permissão do Estado. Então, por exemplo, na verdade isso é uma lei que saiu, que foi introduzido na lei antiterrorismo, chamada Lei Yarovaya. Foi em 2016, que o Putin assinou no mês de julho. Yarovaya é o nome da deputada que na Duma da Rússia propôs essa lei, que foi introduzida na lei de antiterrorismo. Então, assim, se tu, por exemplo, professa uma fé, mesmo em tese também um católico, em tese. Por exemplo, tu vai, por exemplo, rezar o terço numa casa, beleza, se são só católicos, tudo bem. Se tu começar a chamar, não, tu é protestante, tu é ortodoxo, vamos lá, vamos conhecer. Isso pode ser enquadrado como um ato ilegal. Então, até ali 2018, haviam, por exemplo, 20 missionários batistas presos na Rússia, porque eles não possuíam local de culto, as entidades que representavam eles, não havia entidades na Rússia, então esse também é outro aspecto da lei, tem que haver um representante oficial no território russo, e aprenderam também material de divulgação religiosa. Então há essa limitação também, né? Por outro lado, há o problema da guerra na Ucrânia. Não sei se eu vou falar muito disso, mas a Ucrânia era o único lugar do mundo, que eu saiba, em que havia cristão perseguindo cristão. Me refiro especificamente à região de Donbas, Donetsk e Luhansk. E assim como no exército da Ucrânia, também há vários batalhões que têm nomes próprios, como que funções próprias entre os combatentes separatistas. Um dos batalhões é o Exército Ortodoxo, Cristão Ortodoxo, tem um nome específico lá. E uma das funções dele era justamente patrulhar as ruas para que nenhum outro grupo religioso que não cristão ortodoxo russo realizasse atividades fora de um lugar fechado. Então saiu em 2015 o documento da União Europeia acusando esses separatistas de terem matado 4 missionários protestantes. Isso na região de Donbas, Donetsk e Luhansk. Né? E também houve a invasão, assalto a casas onde havia reuniões de protestantes.
Principalmente o pessoal protestante foi mais alvo desse tipo de ação, né? E é claro, tem uma atmosfera que não é receptiva a uma atividade pública. Então, quando fala em proteção dos cristãos, tem que ver que, na verdade, nós temos aí um anúncio de uma autoridade de Estado que procura regular a atividade religiosa de forma mais ostensiva. Certo? Bom, pulando aí no ano, para 2022, dia 18 de fevereiro, a mesma agência TASS, o organismo de informações da Rússia, disse que haveria um segundo encontro do Papa e do Patriarca de Moscou, que veio pelas palavras do embaixador russo na Santa Sé, o Alexander Avdeyev. Aí, palavras do embaixador. Diz ele aqui: as preparações para o segundo encontro entre o Papa Francisco e o Patriarca Kirill estão em andamento agora para em torno de junho ou julho. Certo? E ele disse que não havia local definido e que um princípio para escolher o lugar seria onde as pessoas sofrem, os cristãos sofrem. A declaração foi em Gênova, estava na Itália, no chamado 5º Seminário Ítalo-Russo de Gênova, da Associação, a tradução aqui seria Associação Conhecer Eurásia. Então é uma associação que busca fazer intercâmbio cultural, também político e econômico, principalmente. Então saiu na imprensa, mas assim, não foi muito divulgado isso, porque foi num encontro que não tinha uma conotação religiosa, um encontro cultural e econômico. Certo? E, bom, isso também não teve grande repercussão. No dia... tá aí. E havia já também ventilado a ideia de que uma outra fonte, dizendo que o Papa e o Patriarca se encontrariam no mês de setembro de 2022, que foi um encontro que no fim das contas acabou não acontecendo. Porque o que acontece? Regularmente o Cazaquistão promove um encontro chamado, o nome extenso é Congresso de Líderes Mundiais e de Religiões Tradicionais, que ocorrem desde 2013. É uma forma do Cazaquistão projetar o país, é uma política de Estado, que é inspirada no movimento eurasiano, que busca situar o Cazaquistão como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, também como faz a Rússia. Certo? E aí, todos os anos, desde 2013 existe esse encontro, que é para diálogo interreligioso e diálogo intercultural. O Papa foi convidado em 2018 para o encontro de 2022. E em 2019, um padre russo que era bastante conhecido na imprensa russa, chamada Vsevolod Chaplin, que ele faleceu em 2020. Em 26 de setembro de 2019, saiu uma notícia de que ele estava, digamos que, denunciando, entre aspas, o convite feito ao Papa, a quem ele considerava um herege, porque neste encontro também estaria o Patriarca Kirill e estava se planejando que os dois se encontrassem no Cazaquistão. Depois vocês vão ver mais tarde que esse encontro não aconteceu. Era para ser em 2020 o encontro. E ele foi postergado para 2022 por causa de um surto da doença que eu não posso falar o nome aí, que pode dar problema. Todo mundo sabe que a doença aqui é e parou o mundo inteiro. Certo? Então havia, por um lado, uma abertura do Kremlin para o encontro, segundo diz ali o próprio embaixador russo na Santa Sé, e havia preparativos nos bastidores para que no Cazaquistão o Patriarca e o Kirill também se encontrassem. Mas aí é um encontro que não dependeria apenas da Rússia e do Vaticano, porque envolveria mais gente. Mas enfim, era uma possibilidade. Então havia dois canais possíveis aí para encontro dos dois líderes. Bom, aí o que aconteceu? Em fevereiro havia toda aquela discussão de que a Rússia iria invadir a Ucrânia,
estavam chegando tropas na fronteira da Rússia com a Ucrânia, uma crise que começou a engrossar em outubro de 2021, quando houve um aumento de ataques dos dois lados, aí não sei exatamente quem começou. E parece que nessa época havia uma movimentação política por parte do Ocidente de puxar a Ucrânia para a OTAN. E aí aquela velha discussão, a velha reclamação da Rússia, de não aceitar a expansão da OTAN para o leste, em direção às fronteiras da Rússia, muito menos em relação à Ucrânia. E talvez esse troca de tiros tenha aumentado, esse conflito tenha aumentado ali na fronteira dos separatistas com os exércitos da Ucrânia, por causa disso. Então, se foram os russos que começaram para justificar uma presença de militares na fronteira da Ucrânia, se foi a Ucrânia que, enfim, tomou alguma atitude, não sei. Mas, de fato, veio a calhar porque tu tinha uma movimentação política, por um lado, de aproximação do Ocidente com a Ucrânia, e, por outro lado, uma reação da Rússia. Nesse contexto, no dia 23 de fevereiro, antes de começar a invasão da Ucrânia, o Papa, pediu que na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, os católicos fizessem orações e jejuns pela paz no mundo, já tendo em vista a tensão na fronteira com a Ucrânia. Dia 24 começa a invasão militar. E aí vem uma enxurrada de declarações de líderes, claro, de chefes de Estado e líderes católicos também ortodoxos sobre essa invasão. Eu vou pontuar só alguns aqui, eu listei acho que uns 10. Certo. Bom, o secretário de Estado do Vaticano, que é o Pietro Parolin, seria uma espécie de número 2 do Vaticano, ele divulgou um vídeo pelo site do Vaticano, lembrando que o Papa havia apelado por uma coexistência pacífica na região, isso já uns dias antes, e disse ao secretário que ainda há tempo para boa vontade e negociação. Ele começou lamentando pelas cenas que foram divulgadas dos ataques, do bombardeio em Kiev e em outras cidades do país. Já o Sviatoslav Shevchuk, esse aqui é um nome importante na Ucrânia, considerado da relação católicos e ortodoxos, porque ele é o chamado arcebispo-mor da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Essa que foi criada lá em 1595 pela chamada União de Brest, que eu citei no início do vídeo. Ele divulgou um apelo nesse mesmo dia, dizendo o seguinte, que a Ucrânia está sofrendo mais uma vez pela guerra, pela invasão de um inimigo estrangeiro, e que era direito natural e dever sagrado, da população, do exército, de defender o seu povo, a sua terra, o Estado e tudo aquilo que era importante às pessoas. Nesse caso, ele cita aqui a família, a língua, a cultura, e também a história e o mundo espiritual. E aí, o mundo espiritual seria, no caso, a própria tradição do povo ucraniano. Então ele falou o seguinte, aqui, nós temos o dever sagrado de defender nossa terra. Isso, no meu entender, cairia naquele conceito de guerra justa, que é do Santo Tomás de Aquino. Não sei se foi ele que formulou essa ideia, mas eu sei que ele desenvolve a ideia de guerra justa. Não sei se é dele a ideia original. Mas isso faz parte da doutrina da Igreja Católica. E também o Sviatoslav estava para participar de um fórum que estava ocorrendo em Florença, na Itália. Eu acho que era o Fórum de Prefeitos do Mediterrâneo. Eu sei também que participavam bispos nesse fórum aí, ou talvez esteja me enganado com relação ao nome, mas ele mandou uma carta dizendo que não poderia comparecer, porque teve que ficar na Ucrânia por causa da guerra, e disse que o país, a Ucrânia, estava protegendo os valores europeus ao custo do sangue de suas crianças. Palavras dele, na carta. E que um ataque à Ucrânia é um ataque real à Europa, à segurança coletiva e ao futuro do continente europeu. Quer dizer, colocando a Ucrânia como membro do continente europeu enquanto a sua história. Porque se a gente olhar a Igreja Greco-Católica, ela tem uma origem
no oeste da Ucrânia e faz parte historicamente, culturalmente, muito da Europa também, porque o oeste ucraniano tem uma influência católica, de fato, na história, uma influência nas artes, por exemplo, o barroco, que aparece muito nos prédios do oeste da Ucrânia, é uma influência europeia, uma coisa que não vai ser vista no leste, por exemplo. Em Kiev, que eu saiba, menos. Mas quem vai do oeste para o leste vai ver uma mudança de paisagem na arquitetura da Ucrânia. No que se refere a essas influências que vêm ao longo do tempo. Tanto é que existem, por exemplo, na Ucrânia, como que, acho que umas 20 regiões diferentes, onde se categoriza a arquitetura das igrejas ucranianas, porque tem uma arquitetura que é propriamente ucraniana e tem várias subdivisões de tipos de acordo com as regiões do país. Bom, enfim. O patriarca Kirill da igreja russa, ele foi, digamos, mais light no comentário. Palavras dele. O que ele falou? Ele fez um comunicado, divulgou um comunicado dizendo o seguinte, que as partes em conflito devam fazer todo o possível para evitar baixas civis. Essa foi a única declaração dele com relação de forma aberta contra, não vou dizer contra o conflito, mas contra, como eu falei, baixas civis. Quer dizer, em nenhum momento ele condenou a guerra, nem muito menos falou contra a invasão russa, e colocou as partes em conflito como se fossem equivalentes. Pareceu assim que ele estava como que... Quando eu li isso daí a primeira vez, pensei assim, parece que ele está pisando em ovos. Porque, de fato, o Kirill teria problema se ele falasse abertamente que o Putin deveria parar, ordenar o fim da invasão, e que, bom, apesar de suas razões, seja lá quais forem, não deveria fazer isso. Há um histórico na Rússia, na verdade é isso, desde a origem, do Estado como patrocinador e defensor da Igreja Ortodoxa. Desde Bizâncio isso. A figura do autocrator, do protetor da Igreja, que por sua vez legitima a autoridade do Basileu, que é o imperador bizantino. Essa relação que eles chamam de sinfonia, que é como que uma tentativa de acordo ou uma interpenetração que por um lado protege, por outro lado legitima a estrutura do poder imperial, certo? Ela vem ao longo do tempo sendo reformulada e reproduzida naquelas regiões que foram herdeiras dessa ação missionária de Bizâncio, que pegou o quê? Pegou o que hoje é a Ucrânia, a Rússia de Kiev no futuro, e no norte, depois a partir da Rússia de Kiev, da vida monástica daquela região, foram enviados para os principados, né, daquilo que se chamaria de Rus, que é o nome que se dava aos... eu vou ter que entrar um pouco na história ali rapidinho. Rus era o nome que se dava aos navegadores vikings que desciam pelo norte, no Mar do Norte, em direção ao Mar Negro, passando ali pelo rio Dnieper, que é o rio que corta hoje a cidade de Kiev, que vem também pelo sul da Rússia. Ao longo do tempo se estabeleceram principados ao longo do rio Dnieper e também principados ao norte, Novgorod, Pskov, né? Moscóvia vai ser fundada em 1147, então mais ou menos 300 anos depois de Kiev, um pouco mais que isso. E vão ser esses principados que vão reproduzir o modelo de relação de igreja e Estado de Kiev que havia também em Bizâncio. Então, pulando para a época atual, o Estado russo, ele é, como que por herança, protetor e também financiador da Igreja Ortodoxa Russa. Então, muitos dos monastérios, aquilo que vai se chamar de reavivamento ortodoxo nos anos 90, vem por financiamento do Estado russo. Então, muitas igrejas vão ser reconstruídas, muitos monastérios vão ser reconstruídos, você vai ter um grande boom de número de sacerdotes. Então, hoje tem ali 30 ou 40 mil sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa no mundo, grande parte na Rússia e na Ucrânia. Isso por financiamento estatal também dos chamados oligarcas, que são aliados, então pessoas que são atreladas ao poder do Kremlin. Kremlin, quando eu falo, não é
especificamente o poder russo, mas todo o conjunto, o aparato político, econômico e militar que está diretamente ligado ao poder russo ou por terceiros, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui. Tu vamos construir uma estrada lá na Sibéria. Bom, quem é que vai fazer essa estrada lá? Vai ser alguém que tenha uma empresa, uma empreiteira, mas que seja conhecido do meio do poder político e que aceite a regra do jogo. Por exemplo, tu manda lá não sei se fazem licitação, mas enfim, tu recebe um dinheiro, geralmente a mais do que seria o oficial, para fazer a obra. E são pessoas geralmente indicadas. Então, enfim, tu tem um poder que é muito centralizado, muito cristalizado, em que as pessoas fora do jogo têm que aceitar, pelo menos, não fazer oposição ao regime. E a igreja, de alguma forma, acaba fazendo parte disso, porque ela depende de financiamento do Estado. Também. Certo? Não é só a questão de dinheiro, é questão também de, historicamente, ser parte da história russa. Então, ao longo do tempo, por exemplo, no século XIX, surgiu, se eu não estou enganado, na época do imperador Alexei I ou Alexei II, uma formulação, digamos, nacional da tríade autocracia, nacionalismo e ortodoxia. Quer dizer, ser russo era ser cristão ortodoxo, um fiel nacionalista e alguém devoto ou respeitoso à figura do imperador, que é o czar. Bom, continuando, o representante do patriarcado de Moscou na Ucrânia, o metropolita Onufre, ele fez uma declaração, digamos, que foi do lado, na direção quase que contrária do patriarca de Moscou. E liberou um comunicado dizendo o seguinte, que a Rússia começou uma operação militar contra a Ucrânia, né, e ele pediu também orações pelo país, pelo seu exército, o exército ucraniano, e pelo seu povo, e ofereceu apoio especial aos soldados que defendem o que ele chamou de nossa terra e nosso povo, e apelou ao Putin pedindo o fim imediato daquilo que ele chamou de guerra fratricida. Então ele não só foi numa direção contrária do patriarca, se a gente for interpretar até a posição dele como uma posição de aceitação, ele foi numa direção contrária do patriarca, se a gente for considerar que a posição de, entre aspas, neutralidade do Kirill foi, na verdade, uma anuência. Porque uma situação de agressão militar, tu ficar no meio do caminho é como não vou dizer apoiar, mas deixar acontecer. Certo? E ele foi explícito a se dirigir diretamente ao Putin. Eu acho que ele colocou algo como presidente da Rússia. Então não importa se deu o nome pessoal dele ou não, pedindo para que parasse com aquilo imediatamente. Então, um subordinado do patriarca se colocando numa posição que é contrária, ou que colocaria a Igreja Ortodoxa Russa numa posição de conflito com o Kremlin. Pela declaração oficial. Porque esse documento, saiu no site na chamada, essa é a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou. Porque na Ucrânia, aqui um parênteses, tem duas igrejas ucranianas. Tem esta, cujo nome é a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou, e tem a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, que possui uma metropolia em Kiev que foi criada em 2019. Esta é outra, que os russos não reconhecem e por isso romperam as relações com Constantinopla. Depois eu vou falar desse assunto aí, que talvez tenha sido um dos motivos da guerra atual. Certo? Bom, vou pular, que tem outras declarações também de outros patriarcas e arcebispos, mas vou pular aqui. O que aconteceu? O que o Papa fez em função da guerra? No dia 25, ele fez uma visita surpresa à Embaixada da Rússia na Santa Sé. Bom, o pessoal aí conhece o Vaticano, se não foi lá ou já viu em foto, tem a chamada Via da Consolação, que dá de frente para a Praça de São Pedro.
certo? E ali ficam várias embaixadas, entre elas é a embaixada russa. Ele chegou lá de manhã para, segundo o Vaticano, a sua declaração oficial no site, né, entre aspas, mostrar sua preocupação com a guerra. A visita durou pouco mais de meia hora. Ela foi de surpresa e o que se sabe, foi uma visita sem precedentes, porque sempre que um papa vai conversar com o embaixador, vai antes um enviado. Ou ele manda alguém chamar o embaixador para o Vaticano. Dessa vez, o que ele fez? Ele chegou num carro, foi lá com o motorista, desceu e entrou na embaixada. Quero conversar com o embaixador. Seria mais ou menos isso, né? Então isso foi uma surpresa. Depois, mais tarde, quando Sergei Lavrov é entrevistado em outra ocasião, e também o cardeal Parolin, que é o chefe de Estado do Vaticano, e o próprio Papa, eles vão dizer o seguinte, segundo essas fontes, né? Que o Papa foi lá recebido e ele teria pedido para conversar ou para se comunicar com Vladimir Putin, obviamente para acabar com o conflito, para dar um jeito de vamos parar conversar, na verdade, vamos parar com a guerra, seria isso mesmo. Segundo o Papa, em outras entrevistas, para o jornal argentino La Nación, tem aqui as datas, depois eu vou chegar lá, se der tempo. O Lavrov recebeu o comunicado do Papa, a declaração dele, de que queria conversar com Putin, e falou, está bem, vamos ver a situação, mas pelo momento não é possível fazer isto. Por razões evidentes, né? Porque de repente aparece o Papa no meio da jogada diplomática, opa, o que vão fazer? Né? E de fato não é interesse da Rússia abrir conversas ali, porque certamente ela seria condenada publicamente pelo Papa pelo que está fazendo. E a atitude dele, apesar de não ter mencionado no início a Rússia e o Putin, ficou clara que era uma tentativa de intervir diplomaticamente na guerra. Agora chama a atenção que foi ele pessoalmente lá. Isso na diplomacia é muito significativo, porque é como, por exemplo, imagina uma situação absurda, claro, que não vai lá o embaixador do Brasil reclamar com o presidente, vai o próprio presidente lá diretamente. Seria isto. Porque o Papa é também chefe de Estado, isso tem que ser lembrado aqui. Ele casa as duas figuras, líder da igreja, sucessor do trono de Pedro e também chefe de Estado. Na entrevista do La Nación divulgada dia 22 de abril, ele falou que a sua visita era como que um sinal de que o Vaticano poderia ajudar a acabar com a guerra, né? E pedir para que o governo russo fizesse isso. Essa foi a posição do Papa na entrevista. O embaixador, o Alexander Avdeyev, fez uma declaração à agência TASS da Rússia, essa que eu citei antes. Não sei se foi no mesmo dia, mas foi logo em seguida, se não foi no mesmo dia, de que a conversa na embaixada foi sobre a situação humanitária na Ucrânia e que o Papa teria enfatizado a preocupação com os doentes, crianças e idosos. E ele negou que o Papa tivesse oferecido para mediar o conflito na Ucrânia, coisa que agora ele tem feito sistematicamente. Então é bem possível que o Papa tivesse isso em mente, ou pelo menos de forma, como eu disse assim, né? Aquela forma bonachão, né? Que vamos conversar, né? Talvez realmente tenha falado isso de forma informal e lançado a ideia na época, mas enfim, se falou isso, não foi divulgado para o público. Essa versão de que ele teria se oferecido para mediar o conflito saiu no jornal argentino chamado Telam. Eu não vi a fonte, mas foi um terceiro que citou a fonte, esse jornal Telam, como fonte dessa informação. Bom, dia 26, no dia seguinte, ele conversou por telefone com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, em que ele expressou profunda dor e buscou se aproximar a sua pessoa ao povo da Ucrânia, e também ele pessoalmente. E pelo Twitter, o Zelensky respondeu que estava agradecendo ao Papa por rezar pela paz no país e que o povo sentia seu apoio espiritual. Então tem muito esse simbolismo nos atos, né?
que é uma forma de dizer muito mais do que realmente as palavras dizem. Então, não precisou o Papa dizer Putin, parem com a guerra. Aí da embaixada tinha reverberou dessa forma, foi como muita gente recebeu a informação. E ele também conversou com o Sviatoslav Shevchuk, que eu citei há pouco. Ele ligou para ele às 6h30 da tarde, no horário de Roma, para perguntar sobre a situação em Kiev. E ele também disse que agradecia muito pela proximidade da igreja com os ucranianos e também agradecia a abertura da catedral em Kiev, que a igreja greco-católica possui lá, onde ele ofereceu abrigo às pessoas, porque estavam caindo mísseis na cidade. E sabe-se lá, vai que erram, vai que acertam a catedral, vai que a catedral também vira alvo efetivamente, né? A gente não sabia, não se sabe o que podia acontecer. E o Papa falou que faria tudo ao seu alcance. Mais tarde vai ser uma declaração do Sviatoslav. Deixa eu ver cadê a data aqui da declaração dele. Eu vou puxar aqui essa... tá aqui. Tá. Dia 5 de março, o metropolita Epifânio, que é o chefe da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, essa que é independente, que não é da Rússia, que a Rússia não... o Patriarcado de Moscou não aceita como legítimo, considera cismática. Ele disse que era o número 5 numa lista de pessoas a serem assassinadas pelos russos. A declaração foi feita para uma televisão grega chamada a sigla ERT. Ele disse que os agentes russos haviam tentado entrar na igreja de São Miguel Arcanjo, que fica no monastério no centro de Kiev, é uma igreja muito conhecida da Ucrânia. Se colocarem lá São Miguel Arcanjo, né, ou Monastery, Kiev, né, vão encontrar lá uma igreja com domos dourados. Ela é conhecida pelos domos dourados, ou assim, Monastério dos Domos Dourados, também é chamado. Que é um local em que o metropolita fica muito tempo presente. E parece que a residência dele é nesse local aí. E que esses agentes estiveram no monastério por 3 vezes, por 3 momentos diferentes. Qual a intenção de matá-lo? Não sei a fonte dessa declaração, porque a gente supõe que, falando isso para uma televisão, numa entrevista, isso seria, digamos, dificilmente seria uma mentira. Aí eu dou um voto aqui de confiança na declaração. Pode ser verdade, pode não ser. Porque, afinal, a situação de guerra acaba sendo, dependendo da circunstância, conveniente tu fazer algum tipo de pressão moral no inimigo, certo? Não estou dizendo que é mentira, longe disso. Mas é bem possível porque o Epifânio, de fato, é uma pedra no sapato nas pretensões da Rússia. Por que eu estou dizendo isso? Vou voltar um pouco no tempo. 2018. Desde pelo menos a década de 1960, há um movimento na Ucrânia, não desde antes, na verdade, de se criar uma igreja independente. Em abril de 2018, a Verkhovna Rada, que é o parlamento da Ucrânia, mandou uma moção, um pedido para o Patriarcado de Constantinopla, que teria, né, o poder legal, canônico, né, de criar uma igreja nova, pediu para que eles avaliassem a questão para se fundar uma igreja nacional na Ucrânia. Por quê? Uma questão é bastante evidente. Há uma invasão no leste, um conflito no leste, ali na região de Donbas, né? E isso obviamente criou uma reação, e um dos problemas da Ucrânia que é a unidade nacional, porque o país é uma fratura de vários grupos. Por exemplo, assim, tu tem ali mais ou menos 15 ou 20% da população que é greco-católica. Nem 1% é católico do rito latino. E todo o restante, ali uns 60% é ortodoxo, que se divide mais ou menos entre ortodoxos do Patriarcado de Moscou, e também havia 2 igrejas, uma autocéfala ucraniana, que não era reconhecida por ninguém, e a outra do Patriarcado de Kiev, que também não era legítima, inclusive o patriarca, entre aspas, do Patriarcado de Kiev era um excomungado da igreja russa, o chamado Patriarca Filaret.
E qual que é mais forte dessas, mais influente? A Rússia é a maior de todas, de longe, né? Mas agora com com a metrópole em Kiev, que ela é uma independente também, eu não sei qual é a proporção, porque assim, pesquisa de opinião já mostraram o seguinte, sei lá, 15% do patriarcado de Kiev, 20% da Rússia e 20% das duas. Então as pessoas não se identificam necessariamente com uma igreja específica. Porque na igreja ortodoxa, como elas são nacionais, elas têm uma identidade nacional, existe uma tensão entre a universalidade da mensagem cristã e a particularidade nacional. Por isso que elas dependem de um patrocínio de estados. Então a Rússia o grande exemplo disso. Para a igreja russa chegar no mundo inteiro, tem que a Rússia chegar no mundo inteiro. Então, talvez aí exista, talvez essa, eu não sei dizer, talvez essa seja uma das causas desse messianismo russo. Não, nós vamos salvar a humanidade. Bom, como? Tem que levar a mensagem cristã para o mundo inteiro. Como que a gente vai fazer isso? Levando o império para o mundo inteiro. Bom. Então, aquela ideia da Terceira Roma, que era uma ideia que circulava já no século XV entre os principados eslavos, entre esses Moscóvia, que é o que vai crescer, tomar corpo, e vai tomar para si essa prerrogativa de Bizâncio. Mas enfim, eu estou fugindo muito do assunto já. O que acontece ali? O Patriarcado de Constantinopla responde positivamente ao pedido do parlamento ucraniano. Dia 11 de outubro de 2018, portanto, 1 ano e meio antes da guerra começar, 2 anos e meio antes, ele libera um comunicado no seu site, estava em inglês, então pude ler, felizmente, porque estava em grego e inglês, não dá grego, né? Li em inglês. Dizendo o seguinte, que eles estavam anunciando a criação de uma igreja ortodoxa na Ucrânia independente. Aí, claro, vai reagir a igreja ortodoxa russa dizendo o seguinte, não, essa igreja não pode, não é legítima. Se reuniu o sínodo da igreja ortodoxa russa em Minsk, na Bielorrússia, porque o patriarca estava lá em viagem. E 4 dias depois, dia 15, ele declarou o seguinte, nós não reconhecemos essa igreja, o patriarca de Constantinopla está cometendo um ato não canônico, portanto está caindo em heresia, em cisma, e estamos rompendo relações com o patriarcado de Constantinopla, relações eucarísticas. Resultado, houve um cisma no mundo ortodoxo, no meio mesmo. Por quê? Porque dos mais ou menos 300 milhões de ortodoxos no mundo, metade da igreja russa. Então, o mundo ortodoxo rachou no meio. E a solução hoje está sem... A solução hoje? Não. A situação hoje está sem solução. E a tendência é piorar. Né? Então, o que houve? Qual é o argumento da igreja russa? Como eu falei, em 1589 foi criado o Patriarcado de Moscou. Se eu não estou enganado, foi em 1667, né? A jurisdição de Kiev foi absorvida por Moscou. Então todo o sul ali da Rússia, que hoje é a Ucrânia, e Kiev, a própria cidade de Kiev, que é onde nasceu a Rússia de Kiev, onde houve o batismo da Rússia em 1988 com São Vladimir, por isso que eu invoquei no início São Vladimir, né? Santa Olga, que é a avó dele, que já era cristã antes do batismo da Rússia, todo esse território ficou sob a jurisdição do Patriarcado de Moscou, o que dava muito prestígio para a Rússia. Na época já era Império Russo, né? Já tinha a figura do czar. Quem se nomeou czar foi o Ivan IV, que era o grão-duque de Moscóvia e que se coroou como czar da Rússia. Isso eu já não sei a data, é metade do século XVI, antes do patriarcado surgir. Certo? Então, só que acontece que historicamente, dos patriarcados, o mais importante é o de Constantinopla. Quando houve o cisma do Oriente em 1054, havia 5 patriarcados. O principal, que era Roma, e os 4 do Oriente. Constantinopla, o principal deles, em volta do qual orbitavam os demais patriarcados. Jerusalém, certo? Antioquia e Alexandria. Quando há o cisma,
Constantinopla toma a frente dos demais patriarcados do Oriente e passa mais ou menos como ditar as regras. A partir dali, que se tomava como referência as decisões. Não que o patriarca tomava as decisões por conta própria. Porque Roma, a autoridade é mais centralizada no Papa. No mundo ortodoxo, é a sinodalidade a ênfase. Inclusive hoje no diálogo católico ortodoxo, o principal entrave é justamente este. Como conciliar a primazia papal com a sinodalidade dos bispos. Certo? E, bom, só que ao longo do tempo, essa autoridade de Constantinopla foi se perdendo, porque os muçulmanos foram tomando o sul, ali pelo Oriente Médio, tomaram o que hoje é a Turquia. E interessante, quando é criada a Igreja Ortodoxa Russa em 1448, o que vai acontecer 4 anos depois? A tomada de Constantinopla pelos turcos. Quer dizer, Constantinopla não tinha mais como manter uma jurisdição tão extensa pelo mundo. E pela evolução histórica, os russos leem esse acontecimento como, a providência nos deu a chance de liderar essa empreitada de manter no mundo e espalhar no mundo o verdadeiro cristianismo. Porque na metade do século XV, então pouco antes do fim de Constantinopla, na primeira metade, em torno ali de 1430, houve o chamado Concílio de Florença Ferrara, em que se acertou a união de toda a Igreja Universal. Inclusive os bispos ortodoxos assinaram o documento dizendo que estavam se reunindo com a Santa Sé. Quando voltaram para casa, uns foram presos, outros foram perseguidos, outros mudaram de ideia e disseram o seguinte: não, nós não podemos nos unir com Roma. Então Constantinopla a leitura dos russos foi o seguinte: Constantinopla está pagando pela traição à ortodoxia. E aí a queda para os otomanos, e a Rússia agora, a Rússia que vai tomar a dianteira, a chamada Terceira Roma, vai tomar a dianteira para manter e espalhar a fé cristã verdadeira no mundo, que é a ortodoxa. Então esse pensamento messiânico está na mentalidade das elites russas há muito tempo. Ficou muito latente na época do Ivan IV, depois do reinado dele, depois no século XVI, XVII, mergulha na cultura, fica latente ali com os velhos crentes, e vai ressurgir na literatura e na filosofia russas no século XIX. Dostoiévski é um deles, que fala muito, ele associa muito o valor da terra russa. Os personagens têm muito o seguinte: vá se redimir dos seus erros, beije essa terra, para se purificar dos seus pecados perante o mundo e perante a terra sagrada. Isso é uma coisa recorrente nas histórias do Dostoiévski. É interessante isso daí, porque não só ele, mas os demais escritores, eles reavivam a ideia de uma Rússia escolhida, protetora de um mundo que está decadente na Europa. Pelo quê? Pela Revolução Industrial, pelas ferrovias, que eram um símbolo de um materialismo grosseiro, de um mundo que estava se perdendo espiritualmente, e que a Rússia era o baluarte contra essa decadência. A Terceira Roma, que logo depois vai dar o quê? Na Terceira Internacional Comunista, ironicamente. Então, isso é outra história já. Bom, voltando lá. O Patriarcado de Moscou rompe relações com Constantinopla, mas o processo de criação da igreja continua e é feito um concílio em Kiev, em que aquelas duas igrejas que eu citei antes, a autocéfala ucraniana e a do Patriarcado de Kiev, são fundidas nessa nova igreja ucraniana. Isso foi em 15 de dezembro de 2018. E ali foi eleito o novo metropolita, não era patriarca, em um grau menor, mas também independente. Ele responde ao patriarca de Constantinopla, mas não é submetido a ele, certo? Ele foi eleito ali o chamado Epifânio, é o nome Epífane, o nome em inglês Epifânio, seria o aportuguesado, que vai ser entronizado no dia 6 de... a igreja vai ser oficialmente criada dia 6 de janeiro e ele entronizado dia 3 de fevereiro de 2019. Então aí nós temos duas igrejas na Ucrânia.
a Igreja Ortodoxa Russa, que não aceita essa nova igreja, considera herética e cismática, e a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, com a metropolia em Kiev. Quando isso aconteceu, na época eu estava acompanhando mais as coisas, pensei o seguinte: o que o Putin pode fazer com isso, já que ele é o protetor da igreja, historicamente, né, do Estado? Não teria o que fazer. Das duas, uma, ou ele reverte a situação por influência política, ou ele invade o país e toma força o lugar. Eu, particularmente, acredito que isso teria sido o motivador para a guerra. Não sei se a causa. Veja bem, tome isso como hipótese. Não estou dizendo que foi isso daí. Mas certamente isso ajudou porque isso acirrou os ânimos. Troca de acusações. Né? Agora mesmo está acontecendo, estava vendo isso ontem e hoje, mas eu só vi por cima muito rapidamente. Está havendo uma disputa religiosa e política, portanto, a respeito do chamado monastério de Pechersk, ou Pechersk, que é em Kiev, na Ucrânia. Também o monastério das cavernas, como é conhecido. É o principal centro ortodoxo da Ucrânia, um dos principais do mundo, e é onde surgiu um modelo de vida monástica que se propaga depois para o mundo eslavo. Desde então tem havido uma disputa sobre quem utiliza o monastério. Se o patriarcado de Moscou ou a metropolia de Kiev. Os dois lados não se entendem, obviamente. Por quê? Porque ali é o coração do mundo ortodoxo ucraniano e também eslavo. Quer dizer, aquele lugar é lugar de prestígio, no sentido de que é como que uma legitimação, né, de tu ser o guardião, ter a honra de ser o guardião de um lugar tão importante histórica e espiritualmente. Não é só para a Ucrânia, é para todo o mundo cristão ortodoxo, e vou dizer mais, para o mundo cristão em geral, que foi uma das pontes que levou para a cristianização do norte, de toda aquela vastidão do norte eslavo, norte da Ásia e da Europa também. Bom, dito isto, onde é que eu parei? Tá. Eu falei do patriarca de Constantinopla, que romperá relações, e a situação está assim até hoje. Né? Então, isso é importante para pensar na contextualização e no clima de desacordo que há. Porque a única maneira de aceitarem, de normalizar as relações do ponto de vista dos russos, é a igreja ser eliminada e o decreto ser anulado. Né? Coisa que vai ser ruim para os ucranianos, no sentido da unidade nacional. Né? A criação dessa igreja tem apoio dos católicos da Ucrânia e, é claro, também do Estado. Agora mais ainda também. Então, certamente essa situação não vai se reverter. Pelo menos não de imediato, a não ser que houvesse uma supressão física da igreja. Os russos ocupam a Ucrânia e tira todo mundo. Ou, no caso do Epifânio, até mesmo eliminem, né? Também haveriam outros bispos nessa lista, segundo o patriarca e o Sviatoslav, que também toca nesse assunto. Vou chegar lá também. Dia 6 de março. O Papa faz a oração do Ângelus e faz depois o discurso, depois da oração, lá na igreja, como é que é? Santa Marta o nome do lugar? Onde ele reside, sim. Residência Santa Marta. Na janela lá, de frente para a praça de São Pedro, o Papa diz o seguinte, que a Santa Sé está disposta a fazer todo o possível para acabar com a guerra. E ele manda uma declaração assim, que é mais profunda, por ser emotiva, no sentido de que estão correndo rios de sangue e lágrimas na Ucrânia. E aí, palavras do Papa, isso aqui é importante. Diz ele, abre aspas, não é meramente uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria. E diz que uma guerra é uma loucura, fecha aspas. Por que isso daqui? Porque na Rússia está proibido por lei falar publicamente em guerra e invasão da Ucrânia. O termo técnico é operação militar. Não quer dizer, é um eufemismo. Né? No discurso do Putin, tá no YouTube, tem lá a legenda em inglês, dá para assistir perfeitamente. Legenda assim, feita mesmo, não é legenda do YouTube, é legenda certinha.
E o Putin repete esse termo: estou autorizando a operação militar especial na Ucrânia. Isso no final do discurso. É a guerra. Isso foi na madrugada do dia 24 em Moscou. Aqui no Brasil acho que era meia-noite, 1h. Fiquei sabendo pelo Twitter dos bombardeios, no mesmo momento. Foi uma coisa meio instantânea que eu descobri. E é claro que eu não dormi direito aquela noite, né? Fui dormir 3h, né? Mas enfim. Já o Kirill, no mesmo dia, ele fez um sermão na Catedral Cristo Salvador em Moscou, que é aquela igreja grande, com a cúpula dourada larga, que o Stalin mandou destruir em 1931, e que foi reconsagrada no ano 2000, agosto de 2000, na época do governo Yeltsin. Ele disse que, ele fala no sermão numa chamada, palavras dele, guerra metafísica. O que ele quer dizer com guerra metafísica? Bom, guerra metafísica, pensa assim, São Miguel Arcanjo dando uma surra nos demônios, né? Beleza. Mas não é isso daí exatamente. Ele fez uma série de alusões ao conflito em Donbas desde 2014, que começou em abril daquele ano. E diz o seguinte, que Donbas estava resistindo ao pecado e à depravação moral que vem do Ocidente. Quer dizer, a guerra ela tem como um fundamento, uma causa profunda a problemas morais, espirituais inclusive. Porque moral aqui também no sentido do pecado. Mau comportamento, pecado. Então, aí depois ele continua aqui. Em Donbas, palavras dele, agora abre aspas, existe uma rejeição fundamental dos chamados valores oferecidos por aqueles que afirmam ter poder, se referindo aos poderes do Ocidente. Meios de comunicação, grandes bilionários, ONGs, governo e assim por diante. Aquilo que a gente vai chamar aqui do globalismo, né? Que também é um discurso lá muito recorrente na Rússia, chamado globalismo. Se fala muito isso lá. Mas com uma outra ótica. Ele diz o seguinte, que existe um teste de lealdade com a chamada nova ordem mundial, tá aí ó, o termo que ele usou, do mundo do excesso de consumo e da falsa liberdade. Ele fala também de uma falsa felicidade. O teste é o seguinte, se aquela região do mundo permite a execução de paradas gays, então ela está chancelando a entrada neste mundo de falsa felicidade, do pecado, do consumo, desde que os poderosos do Ocidente estão querendo propagar pelo mundo inteiro. Quer dizer, ele fala aqui das paradas gays como uma chancela, mas pede carimbo do seguinte, o teu país tem parada gay, beleza. Então quer dizer que é um país ocidental segundo os valores que estão sendo propagados por aí. Se não tem é porque há alguma resistência moral, espiritual legítima, que nós defendemos. É claro assim que discurso religioso, sermão religioso é sempre complicado de se entender, porque tem muitas nuances. Ainda mais discurso religioso ortodoxo e em russo ainda. Aí eu li a tradução em inglês, botei no Google lá, na tradutora, que também tem erros, foi mais ou menos puxando as palavras, comparando, e parece que realmente foi essa a tônica do discurso do Kirill nesse dia 6 de março. Dia 7, o que o Papa fez? Então, outra coisa. Esse discurso da depravação moral é uma coisa que o Putin também repete com frequência. Então, o Putin e o Kirill estão caminhando juntos no sentido de terem a mesma narrativa. Nós vamos falar em narrativas. Condenar a depravação moral do Ocidente, né? Todo o relativismo, fala muito do relativismo, e fazer da Rússia um país ou reafirmar a Rússia como um país onde se preserva isso e vamos lutar por isso daí. Pelo quê? Valores tradicionais, entre aspas, né? Porque eu coloco entre aspas? Porque é um termo muito vago que pode dizer muita coisa. Pode ser a vida no campo, pode ser a religião, pode ser, enfim, qualquer coisa, né? Mas nos casos seriam valores russos. Igreja ortodoxa, fé ortodoxa, hierarquia, ordem social. Não é que direitos humanos individuais, é direito mais da sociedade. Sabe? É a coisa um pouco nessa linha aí. Cara, que arcabouço de conhecimento que tu tem desse processo espetacular. Sim. Valeu. Obrigado. Boa documentação de tudo, né?
né? Irmão, que Mas cruzada. vai seguindo. Eu tenho uma reserva. O que a gente pode fazer é o seguinte, prezados ouvintes, teremos uma segunda etapa, pode ser isso, Atualizar depois. e até trago mais coisas, né? Pode ser. Atualizar as coisas mais recentes que eu não tenho, Uhum. pouca coisa. Eu acho que é uma boa ideia, sim, até porque a previsão é que o Papa viaje para a Rússia, então quando ele estiver viajando a gente faz a Se ele- continuação. A gente vai fazer uma live lá em Moscou direto. Tô aqui, tem um Pix aqui, manda seu dinheiro pra nós, a gente vai passear em Moscou lá. Não sei se a gente vai voltar, mas vamos ficar por lá. Não, eu vou chegar nisso daí sim. É que o pedido de consagração vem no dia 2 de março, e eu pulei a data 2 de março. Tá no dia 7 de março, né? Não foi no dia 2 de março, foi no dia 25. Não, o pedido. 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 Começou no Tá. dia 2 de março. Não, eu pulei porque eu fui buscar as informações sobre o... foi sobre a briga da criação da igreja ucraniana. Eu fui buscar uma outra informação, lembro o que era, e acabei mudando de página. Tá. No dia 7, bom, estou falando aqui do discurso dos dois, do Kirill e do Papa. O Papa com o Ângelus, dia 6 de março, na Praça de São Pedro, e o Kirill no sermão da Catedral Cristo Salvador. Eu vou voltar aqui no tempo, porque eu comentei ali que o Papa havia conversado com o Zelensky e com o Sviatoslav Shevchuk, da Igreja Greco-Católica, e falei da origem da Igreja Greco-Católica também. Olha, reações à guerra, reações mais duras. Vou passar aqui rapidamente. Um sacerdote da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou pediu que o clero condenasse publicamente o agressor à Rússia e que parasse de comemorar o nome do Kirill na liturgia. Ih, Jesus! Aí começou o racha na igreja. Por quê? Porque a liturgia ortodoxa eles chamam de divina liturgia, não chamam de missa. Missa é o nome que nós católicos damos. Divina liturgia. Tu reza, nome do patriarca, rezado também, assim como nós rezamos pelo Papa. Com os greco-católicos é exatamente igual, mas se reza pelo Papa, mais nada. Pode ter também algumas aculturações e tudo mais, mas é a mesma coisa, é a mesma liturgia. Isso saiu num vídeo publicamente. No mesmo dia, 10 sacerdotes da região de Kiev, também da mesma igreja russa, só que da jurisdição na Ucrânia, pediram que o metropolita Onufre, esse que também criticou o início da guerra, e pediu para o Putin parar a guerra, pediu que ele convocasse um concílio local para rever o status da igreja na Ucrânia e a sua filiação à igreja ortodoxa russa. Ou seja, talvez separar definitivamente da Rússia, e aí a Rússia ia perder de vez o território da Ucrânia. Ou nesse caso, em tese, poderia se separar da igreja russa e se unir à metropolia de Kiev. Bom, no mesmo dia 2 de março, mais ou menos 10 sacerdotes divulgaram um vídeo. Eles são também da igreja russa na Ucrânia. Na região de Kiev, eles estão onde eles atuam. Eles pediram para que o metropolita Onufre, que é o chefe da seção da igreja na Ucrânia, convocasse um concílio local para rever o status da igreja ucraniana, da igreja na Ucrânia, e também a filiação da igreja ortodoxa, a filiação à igreja ortodoxa russa. O que poderia, em tese, ser uma mudança de status, ou seja, seria uma mudança de status, sair da igreja russa e ir talvez para a metropolia de Kiev. No 2 de março também, o chefe da chamada Conferência Episcopal Polonesa, Stanislav Gadecki, escreveu uma carta para o Kirill. Ele disse o seguinte, essa carta é interessante, abre aspas aqui. Para que nossa oração não seja considerada hipocrisia, ela deve ser acompanhada de ações. Eu creio, irmão, que o Senhor é um homem de paz. E aqui vem o ponto importante. Portanto, lhe peço, irmão, que o Senhor peça a Vladimir Putin para parar essa guerra sem sentido contra o povo ucraniano. Fecha aspas. E ele também falou o seguinte, que é algo assim, para o patriarca ficar assim, Jesus, o que eu faço? Ele falou o seguinte, ele pediu que o patriarca dissesse aos soldados
para não participar da guerra. Quer dizer, isso que ele incorresse em desobediência civil. Ou melhor, que os soldados não obedecessem aos chefes militares. Né? E chamou a guerra de injusta. Então ele fez uma exortação, ó, confia no Senhor, e para provar que o Senhor é um homem confiável de Deus mesmo, um homem de paz, faça isto. Botou de contra a parede. Foi uma carta de um bispo. Né? Se fosse o Papa, seria uma coisa muito mais de impacto, mas chama a atenção pela firmeza e pelo... E isso daqui dá mais ou menos o tom da relação da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa nos bastidores. Desculpa, quem enviou essa carta? Stanislav Gadek, ele é o chefe da Conferência Episcopal Polonesa, é da CNBB polonesa. Seria isso. É polonesa. E o destinatário da carta é? Patriarca Kirill. Patriarca Kirill. Foi para ele pessoalmente. Polônia tomou essa atitude. A Igreja Católica Polonesa. Tem mais coisas dos poloneses também. Mas eu não cheguei a pegar aqui. E aí chegou uma carta da Ucrânia para o Papa. Né? Os bispos do rito latino da Ucrânia, que representam mais ou menos 1% da população do país, então os fiéis, 1% da população do país é fiel católico do rito latino. Os demais 15%, 20% são do rito greco-católico. Os bispos do rito latino mandaram uma carta ao Papa, pedindo que ele consagrasse a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, conforme Nossa Senhora pediu em Fátima. Por quê? Porque eles receberam muitos pedidos de pessoas para que o Papa fizesse isso. Então veio da população, aí não sei detalhes, chegou os bispos, começaram a falar, pá, deve ser boca a boca, vamos falar com o Papa então. E é claro que a guerra foi um impulso, né? A gente pode até dizer o seguinte, que a consagração da Rússia veio à custa da Ucrânia. Não fosse a guerra, não fosse a matança na Ucrânia, a destruição, talvez a Rússia não tivesse sido consagrada. E tem gente que falou o seguinte, mas também a Ucrânia por quê? Bom, isso acaba sendo até irrelevante, porque na época da aparição de Fátima, a Ucrânia era parte da União Soviética. Quer dizer, não era ainda, em 17. Foi se tornar, logo depois, ficou independente. Não, era parte do Império Russo, desculpe, estou fazendo confusão. É parte do Império Russo. Depois fica independente em 18 e 19, é unificada em 19, mais ou menos como é hoje, e em 22 os bolcheviques invadem e tomam o país. E culturalmente é muito próximo também, né? Bom, depois aí vai ter as consequências. No dia 3 de março, pelo menos 15 dioceses da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou deram ordens para que os padres parassem de comemorar o nome do Kirill na liturgia. E só para encerrar aqui, em maio, em torno de 400 paróquias da Igreja Russa na Ucrânia haviam mudado ou começado o procedimento para trocar do Patriarcado de Moscou para a metropolia de Kiev. Então houve um racha na Igreja Russa na Ucrânia muito sério e uma debandada em grande escala, dá para dizer. Né? Então, milhares de fiéis trocaram de lado. Efeito da guerra no país. E da posição do patriarca também, que nós vamos ver mais tarde depois, quando o Papa e o patriarca conversam por videoconferência dia 16 de março, então uns dias depois, e depois o Papa revela o que eles conversaram. E aí, Jesus, o pai e o patriarca fica numa situação desconfortável ali. Mas isso fica para a próxima, certo? Obrigado a todos, Deus abençoe a todo mundo. E até a próxima. Tchau.